O embaixador Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, explicou em transmissão ao vivo como as ideias de Marx são utilizadas no momento contemporâneo, apontando como a existência de tribunais totalitários é um elemento essencial da mentalidade revolucionária que visa estabelecer uma ditadura em que as liberdades individuais são suprimidas. Araújo apontou: Marx não estava interessado em discutir o conceito da integridade do ser humano, da dignidade, se o ser humano se realiza no trabalho ou não, se a propriedade privada, por exemplo, é inerente ao ser humano ou não, se é bom em certos casos, se é ruim em outros, qual é a origem da agressividade do ser humano, muito menos se o ser humano tem uma alma imortal ou não. Marx não quer saber disso. Quer saber de como você conquista o poder em uma revolução, concentrando o poder na mão da sua turma. Ele prosseguiu: o que importa para Marx é a produção. É na relação de produção que tudo se resume, porque é nessa relação onde se dá a possibilidade de um grupo de pessoas se revoltarem contra outro, derrubarem a ordem de poder das coisas e entregarem o poder para um grupo de líderes, que vai, em nome dessa coletividade, estabelecer aquilo que na prática é uma ditadura. O embaixador explicou como os conceitos marxistas utilizam palavras com o sentido contrário, ao chamar, por exemplo, de livres os cidadãos que são submetidos à revolução. Referindo-se ao livro Império, de Hardt e Negri, Araújo apontou: o que ele chama de livres é súditos de um império globalitário. Araújo explicou como o livro introduz a ideia do controle de produção da verdade. Ele citou: a verdade não nos tornará livres, mas assumir o controle da produção de verdade, sim. Ele explicou o que é livres, escravos de um totalitarismo. A verdade não nos conduzirá para uma escravidão totalitária. O que nos conduzirá para uma escravidão totalitária? Assumir o controle da produção da verdade. O embaixador explicou: ao usar esse conceito de produção da verdade, ele já está saindo da área de qualquer discussão razoavelmente filosófica de verdade. Está assumindo que não existe verdade, que a verdade é uma coisa produzida, que o que importa, portanto, é aquilo que sai das fábricas de produção de verdade como sendo verdade. E o que são essas fábricas de verdade? Imprensa, mídia, universidades, escolas, assim por diante. Ernesto Araújo explicou como a mesma estratégia é utilizada na busca do controle da diversidade, impondo uma diversidade que não vem das diferenças intrínsecas aos seres humanos, mas de um conceito de diversidade que é imposto depois de ter sido criado pelas fábricas de verdade. Ele mostrou que o desejo não é o de promover a diversidade, mas apenas o de ser o árbitro do que é diverso. Araújo disse: não é o uso do conceito de verdade absoluta nem o conceito de diversidade que permitirá a eles chegarem ao poder. É a administração de ambos, é a produção de ambos. Ele citou: as verdadeiras comissões da verdade do império serão assembleias constituintes da multidão, fábricas sociais para a produção da verdade. O embaixador explicou como a produção intelectual de esquerda atual mantém, recicla e atualiza os mesmos conceitos do marxismo, inclusive utilizando o termo de multidão para legitimar a assunção do poder por um pequeno grupo da elite. Ele disse: Hardt e Negri, atualizando então tantas coisas do comunismo, eles caracterizam esse grupo que justificará o poder deles como multidão. É o mesmo bolchevique de antes, que não é multidão nenhuma. Isso vai ser
a elite globalitária. E essa elite globalitária terá suas assembleias constituintes, ou seja, ela terá sua produção de verdade. No caso do Brasil, hoje, nós temos uma grande comissão da verdade, uma grande assembleia constituinte da elite, que é, obviamente, um certo tribunal aí, que está todos os dias produzindo verdades. Ernesto Araújo explicou que as comissões da verdade não buscam a verdade através da filosofia. Ao contrário, criam a verdade para a sua revolução. Ele disse, eles estão na prática revolucionária de produção da verdade. Essa agora é a verdade. Não interessa a Constituição, valores das pessoas, bom senso, nada disso interessa. É uma comissão revolucionária que se estabeleceu no Brasil e que se tornou essa fábrica social. Ele ironizou o uso do termo social, explicando: na verdade, é tudo pelo grupo, pelos amigos. Araújo disse: esquece o social, são fábricas de produção da verdade. Ele concluiu: essas, então, acho que são passagens-chave do projeto globalitário, do projeto do império de Hart e Negri, que é o projeto dessa esquerda do século XXI. Vimos aqui alguns aspectos de como eles pegam toda uma mecânica e um aparato marxista, mudam onde tem que mudar, mas mantendo a linha central. Não importa o valor, não importa a verdade, não importa a realidade. O que importa é a revolução, a conquista do poder. Em função disso, você manipula tudo, você manipula a verdade, manipula o discurso. Você cria a verdade. Para os marxistas, verdade é aquilo que o poder produz, que os próprios marxistas produzem. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 27 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu não estava interessado em discutir o conceito da integridade do ser humano, da dignidade, se o ser humano ele se realiza no trabalho ou não, se a propriedade privada, por exemplo, é inerente ao ser humano ou não, se é bom ou, em certos casos, se é ruim em outros, qual é a origem da agressividade do ser humano, muito menos se o ser humano tem uma essência, uma alma imortal ou não. Marx não quer saber disso, quer saber de como é que você conquista o poder numa revolução, concentrando esse poder na mão da sua turma. Então, o que importa para Marx é a produção, é na relação de produção que tudo se resume, porque é nessa relação onde se dá a possibilidade de um grupo de pessoas se revoltarem contra o outro e derrubarem a ordem de poder das coisas e entregarem, no fundo, o poder para um pequeno grupo de líderes que vai, em nome dessa coletividade, estabelecer aquilo que na prática é uma ditadura. Então ele diz assim, a verdade não nos tornará livres, Truth will not make us free. Então, claro, está negando uma parte fundamental, obviamente, do Evangelho, que todo mundo conhece, que a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está dizendo, não, a verdade não nos tornará livres. Ou seja, a verdade nos tornará livres, mas o que ele chama de livres é escravos, é o contrário, dialética marxista aqui em andamento. O que ele chama de livres é súditos de um império globalitário. Então, a verdade não nos tornará livres nesse sentido. Sim, a verdade não nos tornará súditos de um império globalitário. Mas assumir o controle da produção de verdade, sim. Vou repetir aqui em inglês, depois traduzir. Truth will not make us free, but taking control of the production of truth will. A verdade não nos tornará livres, mas assumir o controle da produção da verdade, sim. O que é livres? Escravos de um totalitarismo. Então, a verdade não nos conduzirá para uma escravidão totalitária. De fato, não. O que nos conduzirá para uma escravidão totalitária? Assumir o controle da produção da verdade. Claro, ao usar esse conceito de produção da verdade, ele já está saindo da área de qualquer discussão razoavelmente filosófica de verdade. Ele está assumindo que não existe verdade, está assumindo que verdade é uma coisa produzida, que o que importa, portanto, é aquilo que sai das fábricas de verdade como sendo verdade. O que são essas fábricas de verdade? Imprensa, mídia, universidades, escolas e assim por diante. E ele vai terminar, então. Claro, isso que a verdade não torna escravo, não torna livre, mas a mobilidade, o hibridismo também não são libertadores, ou seja, não são escravizadores, mas o que ele quer? Assumir o controle da produção de mobilidade e de permanência, purezas e misturas, sim, tornará livre, ou seja, tornará escravos. Então, também quer controlar a diversidade cultural. Então, não é questão que não é que a gente vai impor, então, uma verdade sobre as outras, é que a gente vai construir a verdade. Então, também nós vamos dominar esse conceito da diversidade. Nós vamos, de onde viria essa diversidade? De onde que vem uma diversidade cultural? Das culturas autênticas, das pessoas que vão e têm realmente ideias diferentes sobre a natureza humana, de repente têm ideias diferentes sobre o que é verdade, sobre o que é
bem sobre o que é mal, sobre o que é, né, sobre o que é proveitoso ou não, né, tá, isso é uma coisa que existe naturalmente entre as culturas humanas. Até pode, somente, é uma discussão de milênios, se você tem um universalismo ou não, né. O que ele quer? É que o pessoal dele, ele e o pessoal dele sejam os árbitros de dizer, quando é que você vai usar? Isso aqui é verdade absoluta, e quando é que você vai usar? Não, isso aqui é diversidade cultural, isso aqui não é verdade absoluta. Então, não é o uso, digamos, do conceito de uma verdade absoluta, nem o uso do conceito de diversidade que permitirá eles chegarem ao poder. É a administração de ambos, a produção de ambos. Então ele vai dizer... como é que é? The Real Truth Commissions of Empire, quer dizer, as verdadeiras comissões de verdade, eu estava falando das comissões de verdade, comissões da verdade, do Império, né, serão assembleias constituintes da multidão, fábricas sociais para a produção da verdade. Tá? Então, já estão vendo que aqui, isso aqui já está na página, enfim, já não está nem tão adiante, mais ou menos um terço do livro, mas que ele começou dizendo, olha, o Império está lá, né? Vou descrever aqui como é o Império, mas a gente vai ter que assumir controle desse Império. E no começo está um pouco assim ambíguo, mas aqui já está assumindo totalmente que o objetivo é deter o comando sobre esse império, né? No começo tem um pouco assim, não, o império realmente é um poder complicado e tal. Aqui já não tem mais isso, né? Então ele está dizendo, esse império vai ter comissões da verdade, né? Esse grande império globalitário, do qual ele, né, primeiro falava como um fenômeno que estava surgindo, sobre o qual você tinha certas dúvidas, não, mas é um instrumento que a gente pode usar, aqui já está totalmente instrumentalizado. Então, esse império, ele terá comissões da verdade, que serão justamente, ele diz, fábricas sociais para a produção da verdade, né? Assembleias constituintes da multidão. Multidão aqui também é uma inversão dialética, né? Multidão, em tese, você imagina muita gente, né? Quando você tem marxista falando, você tem que imaginar sempre o contrário, né? Então, a multidão, que é para um pouco legitimar, né, por que você vai ter essa mudança? Não, a galera toda vai estar aqui conosco. Não, na verdade é uma elite, né? É uma elite, como já era, né? Os partidos revolucionários sempre foram pequenos grupos revolucionários na Rússia e em outros lugares. Então, o partido bolchevique, que é o partido de Lenin, que acaba assumindo o controle da revolução. O que é bolchevique? Esse bolche é a raiz russa que corresponde ao nosso mult, das línguas neolatinas, das línguas latinas, do latim, que significa muito, né? Então, o partido bolchevique era o nome que eles mesmos se deram para dizer, não, nós somos o partido da maioria, e eles se opunham ao que eles chamavam os mencheviques, que eram os socialistas que não queriam um totalitarismo socialista. Mensch aí vem do menos, é a mesma raiz, acho que do nosso menos, ou seja, era minoria. Mas que na verdade era uma maioria naquele contexto político de 1917 na Rússia. Mas os leninistas falaram, não, vamos chamar a maioria de minoria e nós somos a maioria, nós somos a multidão. É nada, era um bando de gente, só que mais radical, mais destrutivo, né, que queria apenas o poder. Os outros, acho que bem ou mal, esses socialistas não revolucionários ou não totalitários queriam, né, do jeito deles, algo melhor para a Rússia, mas não são eles que dominaram. Quem dominou foi, né, aquela minoria que não estava nem aí para a Rússia, queria o poder deles. Né, queria o poder deles. Então aqui isso é interessante, agora o Hartnegger, atualizando então tantas coisas aí do comunismo, eles caracterizam esse grupo, digamos, que justificará o poder deles como multidão. É o mesmo bolchevique de antes, né? Que não é multidão coisa nenhuma. Isso vai ser a elite globalitária. E essa elite globalitária, ela terá as suas assembleias constituintes, né? Ou seja, ela terá a sua produção de verdade. No caso, né, do Brasil hoje, né, nós temos uma grande comissão da verdade, uma grande assembleia constituinte da elite, que é, obviamente, um certo tribunal aí, que está todos os dias produzindo verdade. Eles não querem saber, né, de buscar uma verdade
através da filosofia e do pensamento, não, estão na prática revolucionária. Então, a verdade agora é de que não é gente, né? Então, a verdade agora é de que todo o território brasileiro pode ser terra indígena, portanto, sujeito à soberania das ONGs internacionais. Então, essa agora é a verdade, né? Não interessa, Constituição, né, valores das pessoas, bom senso, nada disso interessa. É uma comissão revolucionária, né, que se estabeleceu no Brasil, né, e que se tornou essa fábrica social. Quer dizer, social é assim, tudo pelo social, né, na verdade é tudo pelo, né, pelo grupo, né, seus amigos. Então são fábricas de produção da verdade. Esquece o social, né, são fábricas de produção da verdade. Deixa eu tirar aqui. Essa. Tá. Essas, então, acho que são chaves, passagem-chave aqui do projeto globalitário, né, que eu, começando a usar essa palavra, acho que facilita, né? Globalista, totalitário, do projeto do Império, de Hardt e Negri, que é o projeto, portanto, dessa esquerda do século XXI. Né? Nós vimos aqui alguns aspectos de como eles pegam toda uma mecânica e um aparato marxista, mudam onde tem que mudar, mas mantendo a linha central. Fala, não importa o valor, não importa a verdade, não importa a realidade, o que importa é a revolução, o que importa é a conquista do poder, né? E em função disso você manipula tudo, você manipula a verdade, você manipula o discurso, né? Você cria a verdade, né? Você passa a produzir a verdade, seria aquilo que a gente busca, né? Para os marxistas a verdade é aquilo que o poder produz, que os próprios marxistas produzem, né? O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui